Um casal se muda para começar uma nova vida, pois está à espera de um filho, mas após a mudança começa a sentir uma presença estranha e o que os observa é algo muito sinistro. Fala pessoal, sextou de novo bebê! Dessa vez vamos recapitular o filme A Maldição de Isabelle. Então se você não sabe o nome do filme, vou repetir mais uma vez, pois geral fica me gastando perguntando o nome nos comentários. O nome é A Maldição de Isabelle. Então agora, se for novo aqui no canal, se inscreve aí com o sininho ativado, pois aqui não é micareta. E me segue no canal de lives lá na Twitch. Os links estão aí na descrição. Agora se prepara onde estiver, pega um pouco de sal grosso e vem comigo, bebê. O filme começa com o casal Larissa e Matthew, que está se mudando de bairro pois está prestes a ter um filho e precisa de um lugar maior. E quando chega na nova vizinhança, percebe que seus vizinhos eram estranhos. E à noite os dois fazem aquela brincadeira maliciosa, a famosa brincadeira do polegar escondido. No dia seguinte, Larissa sente como se o bebê estivesse estranho, pois não estava chutando nem se mexendo. E quando sai na rua para pegar as cartas, sua vizinha está por lá. E ela começa a sentir muita dor e a sangrar, enquanto que a velha, com cara de doida, só fica observando sem fazer nada. No hospital, a médica diz que infelizmente o bebê deu aquela falecida básica, mas que Isabelle conseguiria se recuperar. Aí eu te falo, no dia anterior os dois fizeram a brincadeira, sendo que ela estava com 8 meses e a criança vem falecida? Esse maluco deve ser brabo mesmo, é o famoso pica de broca. Matthew chama o padre do hospital para orar por eles, e quando o negão ungido chega para orar, ela o pega pelo pescoço e pergunta se aquilo iria trazer o filho de volta. E depois pede para ver o corpo da criança morta, e quando o padre diz para orar, ela simplesmente sai do local como se estivesse fugindo. De madrugada ela tem um pesadelo e vai até o necrotério ver o bebê, que misteriosamente os médicos deixaram em cima da bancada. E o bebê estava vivo com um zóio vermelho. E no dia seguinte o psicólogo do hospital diz que isso fazia parte do luto e que estaria receitando alguns remédios até ela se recuperar. Galera, sei que a perda de um membro é complicado, mas agora ela agir daquela forma com o padre Negão de Melo é vacilo, hein? O cara tinha observado que está acontecendo algo e ela está sendo mó ignorante. Na próxima eu meti a Bíblia na cara dela. No dia seguinte ela vai para casa e durante a noite vai até o quarto da criança para ver onde ele ficaria. E quando ela olha pela janela, a filha da vizinha, Isabelle, está olhando com um bracinho meio torto e com uma cara que vai fazer merda. No dia seguinte ela vai na rua para falar com uma vizinha. Ela pergunta sobre os vizinhos do lado e ela diz que eles eram algumas pessoas bem estranhas. E dentro de casa ela começa a ter alucinações, como se estivesse escutando seu filho chorar. E quando chega no berço só tinha um ursinho de pelúcia. Então ela pesquisa sobre a vizinha para saber por que ela é assim e descobre que o pai da menina fez um ritual que a consagrou mochila de criança. Então depois do ritual ela ficou de cadeira de rodas e muda. E não preciso nem dizer que isso já seria um ótimo motivo para se mudar, né? E ela continua acordando de madrugada indo no quarto do bebê e pegando o ursinho achando que é seu filho. No dia seguinte Matthew vai trabalhar e a deixa em casa. E no trabalho tem a estagiária safadinha que fica trazendo café pra ele e usando uns vestidos apertadinhos pra tentar seduzir. Mas ele tá cagando pra isso. E Larissa começa a ter alguns surtos dentro de casa, sozinha, pois continua escutando a criança e a sua vizinha não para de olhar da janela um cara de Samara do Paraguai. E ela no desespero acaba caindo da janela. No hospital o psicólogo diz que vai aumentar a dose dela pra ela ficar bem calma. E depois Matthew vai falar com o padre perguntando se ele acredita em possessão. E ele diz que já viu muitas coisas e que existem vários tipos de possessão. E como ela teve uma experiência de quase morte, aquilo abriu portas para o mundo espiritual ter acesso à alma dela. E ele diz que iria na casa deles no dia seguinte. Matthew coloca a Larissa para dormir e quando o padre chega na porta de casa, ela aparece na escada com cara fechada, como se não quisesse que ele chegasse perto. E ele tenta avisar para tomar cuidado, pois claramente tem algo acontecendo. Mas Matthew pede para ele ir embora, pois não precisava de ajuda. E pessoal, com certeza esse é um dos melhores padres de filmes de terror. Por mais que o orçamento do filme seja baixo, esse é um dos únicos que vi que não tem medo e que percebe que tem algo de errado. Já estou imaginando ele lutando capoeira contra o espírito e tocando o birimbau santo. Velhos tempos de quando eu lutava capoeira e tinha um professor igualzinho. A irmã de Larissa diz que chegaria no dia seguinte para ajudar, pois conhecia uma pessoa que poderia liberar dessa dor da perda. E vou te falar, ela não deixou o padre ajudar de jeito nenhum, mas aceitou ir num pai de santo chamado Pedro Salazar. Eu só acho que tem algo de errado, né? Eu no mínimo ia aceitar a água benta do padre. E quando chega no cara, ele ajuda a liberar a tristeza pela criança, mas diz que existe um espírito do mal ao redor dela, pois estava esperando ela ficar fraca para poder pegar sua vida e as duas não entendem. Quando ela volta para casa, ela percebe que a filha da vizinha estava olhando pela janela e vai tirar satisfação. E a vizinha, que parece ser uma velha religiosa, vai no quarto da filha e é aí que temos uma revelação bombástica a nível João Kleber, pois na verdade sua filha já estava morta, pois depois que aconteceu
aconteceu com ela, ela começou a manifestar coisas estranhas e a machucar as pessoas que ela via pela janela. Então ela matou por segurança. Mas isso não deu muito certo, pois o espírito dela continuava na casa. Larissa encontra a Isabela dentro da casa com o bracinho torto e os olhos vermelhos. E quando vai ligar pra polícia, ela já está na janela da outra casa. E ela começa a sentir um cheiro de podre por toda a casa, mas apenas ela sente. E galera, quem já viu meus tutoriais de como identificar que existe uma presença do mal, sabe que cheiro de podre, clima denso e frio incômodos separados significa que tem algo de errado e que a treta está ficando grande. Matthew chega em casa e começa a ficar irritado com ela, pois mesmo tomando todos os remédios, ela continuava insistindo que tinha algo na casa e ele não conseguia ver nada. Então ele começa a pesquisar a história da vizinha para entender o que ela estava dizendo e percebe que seria melhor fazer o enterro do filho para liberar logo esse sentimento. Durante a tarde, Larissa está encaixotando as coisas do quarto do bebê quando escuta um som e pega uma arma para se proteger. O espírito aparece no quarto usando um vestido de noiva e ela dá um tiro e o bicho desaparece. E galera, eu não sei se é só eu que acho que não é uma boa ideia deixar uma arma solta perto de uma pessoa que está tomando vários remédios pesados e que já tentou se falecer por ter depressão. Me diz aí se é coisa da minha cabeça ou faz algum sentido. Depois de chegar em casa, encontra sua esposa com o vestido na mão e a arma também. E sabe o que o safado quis fazer? Quis fazer a brincadeira do trepa-trepa nervoso, pois se dá pra fazer, por que não fazer, né? E da janela só fica observando o espírito invejoso. Os ataques do espírito começam a aumentar, como se ele estivesse tendo mais poder sobre ela. E Matthew vai até Pedro Salazar para saber o que aconteceu. E ele diz que o espírito estava fazendo isso pois ela estava muito fragilizada por ter uma experiência de quase morte. E por causa da depressão não ter forças para querer viver. E diz que é pior que possessão, pois quando o espírito pegar a vida dela, até ele poderia ver fisicamente as mudanças. Quando chega em casa, ele a encontra caída no chão com cara de falecida. E diz que vai até a casa para provar que não tem nada na janela. E nisso ele ignorou tudo que Salazar havia falado e quando chega na casa sente um cheiro de podre no quarto onde a menina estava observando geral. E encontra uma cadeira de rodas e um corpo no armário. E quando liga para a polícia para avisar o que encontrou, Larissa estava com uma cara estranha e já estava possuída pelo bicho ruim. E na verdade sua alma já estava presa na cadeira de rodas no lugar da do bracinho. E como cara insaciável, eles começam a fazer mais um trepa-trepa e a vizinha volta para casa e Matthew liga para avisar, mas o xerife diz que não era possível pois haviam encontrado o corpo dela morto na linha do trem. E nisso ele percebe que a treta já estava armada, pois se desde o começo ele tivesse prestado atenção e tivesse escutado a esposa, ele poderia ter evitado tudo isso. Ele vai até a casa da vizinha para pegar o espírito da mulher de volta, e ele precisa fazer Larissa passar pela experiência de quase morte novamente e dessa vez escolher viver para pegar o corpo de volta. Mas a polícia chega na hora e dá um tiro nele achando que ele estava tentando matar a própria mulher. E galera, dessa vez até eu fiquei confuso, pois depois disso mostra tudo normal, como se a criança tivesse nascido normalmente e o espírito só fica observando pela janela com cara de safadinha. Eu tô achando que esse espírito estava mentalizando o que ele poderia fazer. É isso, pessoal, eu realmente não entendi o que aconteceu nesse final, então se você puder me explicar, ficarei muito grato, pois esse é aquele terrorzinho básico que dá até pra assistir com os sobrinhos na sessão da tarde. Agora faz o seguinte, se você ficou até aqui, se inscreve no canal com o sininho ativado caso tenha esquecido e vá lá no Instagram, o @EFDFilmes, para interagir comigo. E lá que eu faço as enquetes do canal de filmes de terror e também as enquetes dos jogos de terror para trazer nas lives, e as lives são feitas na plataforma roxinha e os links estão na descrição. Mas é isso, pessoal, obrigado a todos pelo apoio, agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!